a 8ª semana. Bom, eu já comecei a corrigir os trabalhos 2 de vocês e estou corrigindo devagarinho. Um dia eu pego um, outro dia eu pego outro, mas eu tô corrigindo por grupo, então, por questão. Então, eu já corrigi a questão 1, já corrigi a questão 2. Então, a sequência deve ser a 3, né? E assim por diante. Eu resolvi todos, o gabarito computacional, a implementação que eu fiz foi no Scilab. E conforme eu vou resolver, eu vou corrigindo, eu vou disponibilizando a rotina que eu fiz no Scilab. Também tem um outro gabarito, e aí eu disponibilizei esse no final, que é com o desenvolvimento e com as derivadas que eu fiz. Tá? Para depois vocês compararem com a de vocês. Eu estou corrigindo, fiquem atentos para verem os comentários que eu estou fazendo, né? Eu tenho um critério também bem estabelecido de como fazer a correção. E, enfim, então, fiquem atentos que aos poucos a correção vai surgindo e também vai surgindo as rotinas no Scilab que eu usei para corrigir, de gabarito. Tá? Bom, então vocês também já podem começar a fazer o terceiro trabalho. O terceiro trabalho eu acho mais simples, né? Eu corrigi a 1 e a 2. Eram questões mais... Do trabalho 2, talvez as questões envolvendo juros fossem as mais simples. Né? Talvez. Não lembro agora, acho que era 4 que era simplesinha. Mas também nem tanto. Né? Mas o trabalho 3, eu acho que todas são bem mais simples do que a do trabalho 2. Acho que todas. Indiscutivelmente. Se alguém achar que está fazendo o trabalho 3 mais difícil, bom, eu não sei. Mas, para mim, o trabalho 3 é o mais simples de todos. Tomara, professor. Tomara, esse 2 foi pesadinho. O trabalho 2 não era... O trabalho 2 era pesadinho, mas o 3 não. O 3 é... Tomara que agora começa a chegar nas provas aí do grau A, né? E começa a acumular bastante coisinha ali. Daí se a gente tiver um pouco de alívio, melhor. Ah, sim. Vocês têm até dia 7 de outubro. De outubro, né? Para fazer. Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Tem bastante tempo. Eu estou excelente. Estou contabilizando tudo isso. É uma questão só também, né? Ah, show de bola. Tá? É porque esse conteúdo ele é mais simples, né? Eu gosto mais de trabalhar com sistemas lineares. Sabe que as equações elas têm uma aplicabilidade tremenda. Bom, os sistemas lineares eles são algo bem importante e bem comum para vocês. Né? Aqui nessa capa tenta retratar essa importância, né? De um lado um circuito e do outro lado uma estrutura. Então, a análise de estrutura e a análise de circuitos são duas situações da engenharia que recorrem, né, às metodologias de resolução de sistemas lineares. Existem outros. Sistemas lineares dá para dizer que entra em tudo. Né? Eu não consigo ver uma área que não entra. Entre as questões do trabalho de vocês, do trabalho 3, tem uma questão que é totalmente pesquisa operacional, que é a questão 2. Né? Espero que tenha caído para alguém da área de engenharia de produção, porque é uma questão de pesquisa operacional. Mas depois quem vai fazer disciplinas como tratamento, como transferência de calor e tal, também deve aparecer lá para vocês. Principalmente a aula de hoje, né? Um Gauss Seidel. Vamos lá. Então aqui nós temos um probleminha, né? Tem um probleminha bem interessante. Você tem um sistema de molas, né? E essas molas estão todas conectadas e elas têm uma largura, né? Um comprimento inicial L e
e o L total, né, de 1,2 metros. E aqui nós temos uma tabelinha, né, onde relaciona o seguinte, o A de cada mola, né, a constante de cada mola, e a largura, né, essa largura inicial da mola. Então, esse aqui é essa tabelinha, né? E o que mais que ele diz aqui, né? Então, ele tem um ponto B, né? Ele tem um ponto B e esse ponto B ele é deslocado. E aí ele quer determinar os valores de x1, x2, x3, x4, x5, quando o meu L, né? Eu desloco esse L, né? Até 1,2. É isso, né? O que acontece? Pegando a modelagem física, né? Ou seja, até chegar nessa equação, até chegar nesse sistema de equações aqui, precisa pegar a modelagem física. Isso aqui é um problema da área de engenharia, né? Então, eu sei que a força, né, é igual a K vezes delta, onde esse delta ele é a extensão além do comprimento, né? Então, equivale ao x, né? Então, ou seja, é o comprimento além da extensão do repouso. Quanto eu puxo minha mola, né? Quanto eu puxo a mola, é o delta. Então, a partir desse princípio físico, foi estabelecido esse sistema de equações. Para a disciplina de cálculo numérico, né? Isso aqui parte-se daqui, né? Até então a gente tem algumas informações, mas a modelagem do problema, né, vem de fora. A gente resolve o problema, mas a modelagem vem de fora. Tá. Então, o que esse sistema de equações está me dizendo? Ele diz o seguinte, que para i igual a 1, eu tenho aquela equação. Aí, entre 2 e 5, eu tenho a equação do meio. Para i igual a 6, eu tenho L. Né? E dá para enxergar bem, né? Porque esse 6 é o L, né? Porque ele quer puxar, ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Ou seja, o último x, o x igual a 6, é o L. Tá, beleza. Então, ele pede para escrever a equação na forma matricial, né? Escrever o sistema de equações, escrever o sistema de equações na forma matricial e fazer a resolução da equação. Vamos fazer isso. Então, primeiramente, se o i é igual a 1, né, como foi dito ali, ele está definido aqui. É igual a 1, eu tenho essa equação. Né? Tá? Se o i é entre 2 e 5, né, eu tenho essas equações. Né? Ou seja, eu tenho essa equação para i entre 2 e 5. Então, tá. Opa, primeiro começa com I2, né? Aqui foi um problema de... Então, se eu começo com I igual a 2, o que acontece? No lugar do I, eu vou colocar o número 2, né? No lugar de I, eu coloco o número 2. Então, vou colocar o 2 aqui e 2. Se eu coloco o 2 aqui, vai ficar 2 menos 1, 1. Se eu coloco o 2 aqui, vai ficar 2 mais 1, 3. Né? Se eu coloco o 2 aqui, vai ficar 2 mais 1, 3. Então, por isso desses índices aqui, né? Esses índices aqui, eles estão relacionados com o que está escrito aqui, né? De forma genérica. Da mesma maneira, se o i for igual a 3, eu tenho esse equacionamento, né? Então, 3 menos 1, 3 mais 1. Né? Se o i for igual a 4, a mesma coisa, né? 4 menos 1, 4 mais 1. Né? 4 mais 1. Se o i for igual a 5, a mesma coisa, né? Então,
Então, uma coisa que é importante destacar é que quando a gente faz igual a 5, vai aparecer o x6, né? E a gente já sabe quem é o x6, né? Porque como está nesse formato aqui, se eu tenho 5 mais 1, vai aparecer um x6. Então, que é a primeira equação? Na primeira equação, o que a gente faz? A primeira equação, para k igual a 1, eu venho aqui, vou reorganizar essa equação. Porque as incógnitas são quem? x1, x2. Essas são as minhas incógnitas. Eu vou reorganizar de maneira a deixar do meu lado esquerdo as minhas incógnitas e do lado direito constantes. Então, se as incógnitas são x1 e x2, eu vou deixar do meu lado esquerdo as minhas incógnitas. Então, quem são minhas incógnitas? Né? Então, x1 vezes k1. Vamos fazer o seguinte. Então, se eu faço aqui, ó, k1 vezes x1. Agora, menos k1 vezes L1 igual a 2 vezes x2 menos k2 vezes x1. Tá? X1 menos L2. O que acontece aqui? Eu vou juntar as coisas, né? Ou seja, eu tenho x1 aqui e eu tenho x1 aqui. Então, vai ficar x1 vezes k1. Esse k2 aqui é negativo, né? Ele vai passar por outro lado da minha igualdade, vai ficar o quê? Positivo. Então, meu x1 está multiplicando k1 com k2. E x2, está aqui meu x2. O x2 está aqui, ele vai passar para o outro lado. Ele é positivo, então vai passar negativo. Então, vai ficar com k2 vezes x2. Quem não tem x vai passar para o lado direito. Então, é menos k1L1. Então, vai ficar como? Vai ficar k1L1 menos L2, né? Isso aqui foi para o outro lado, né? Então, esse daqui veio para cá. Esse processo de distribuição tem que ser feito, né? Tem que ser organizado. Né? Surge isso aqui. É o que nós temos aqui. E você também pode fazer, né? Olhando direto para a equação. Se a gente olha direto para a equação aqui, né? A gente consegue enxergar o formato. Ora, eu tenho x1 aqui. Eu tenho x1 aqui. Eu tenho x1 aqui. Então, x1 com k1, x1 com k1. Mas esse x1 aqui é negativo, então ele vai passar para o outro lado positivo. Positivo com quem? Com k2. Então vai ficar k1 com k2 vezes x1. Ora, o k2 vezes x2, né, é negativo. Ou melhor, é positivo aqui. Quando ele passa para o outro lado, ele vem negativo. Agora, o K1L1 passa para o outro lado, fica positivo. Agora, o K2 vezes o L2, ele já está do lado de lá e continua do lado de lá. Certo? Então, a gente reorganiza o sistema de equações. Pegando a segunda equação. Então, na segunda equação, a gente vai fazer o mesmo processo. Tá? Eu vou distribuir aqui, aqui e aqui. Tá? Então, eu vou ficar com K2, x2, menos K2, x1, menos K2. Ora eu faço um K, ora eu faço outro K, né? K2, x L2, igual a K3, x3,
menos K3, X2, menos K3, L3. Então, quais são as minhas incógnitas? As minhas incógnitas são o X2, o X1 e o K3. Fale. Em que momento que o K2 multiplicou o L2? Ele Não multiplicou. era para ser K2 menos L2? Não, porque tu tem esse parênteses aqui, ó. Tem uma multiplicação aqui, ó. K2. Não, em cima. Lá no final. No caso, o K2 ele multiplica o X2. Ah, desculpa. Eu não tinha visto a... Tem um parênteses. Isso, tem um colchete aqui. Tá, beleza. Então tá. Agora, juntando as incógnitas, o que acontece? Então, olhando para essa salada de fruta aqui, né? Então, o que acontece? Eu vou olhar, eu tenho do lado de cá, eu tenho quem tem K2, melhor, quem tem X1. Então, X1 ficou menos K2 vezes X1, né? Então, menos K2 vezes o X1, tá aqui. Mais X1, não. X2, quem tem X2? X2 tem um aqui, mais X2 tem K3. Então, vai ficar mais K2. Aqui é menos K3, passa para o outro lado. Aqui também é igualdade, passou para o outro lado. Passa mais K3. Vezes o X2, né? Ou seja, está multiplicando X2, está multiplicando X2. E X3 tem. X3 está aqui, passa para o outro lado, passa negativo, né? Então, K3, X3. Tá. Isso aqui vai ser igual a quanto agora? Então, vem para cá. Sobrou quem? Sobrou o K2L2 e sobrou o K3L3. E aí nós temos a nossa equação. Tá? Né? Menos K2X1 mais K2K3 vezes X2 menos K3X3, K2L2, K3L3. Tá? Então, aqui nós estamos trabalhando, tá? Até agora eu não atribuí nenhum valor, né, para os Ks ou para os Ls. Poderia ter feito isso já de cara? Poderia ter feito isso já de cara. Mas eu deixei isso para simplificar ao máximo aqui. Essa simplificação algébrica que a gente faz, ela é interessante por quê? Porque, primeiro, ela reduz o processamento. Ou seja, quanto mais conta eu fizer à mão e colocar mais simplificado para o computador, eu reduzo o processamento e isso vai dar ganho de tempo. Né? E, além disso, quanto mais se manipula a expressão de forma algébrica, né, simplifica ela de forma algébrica, vai se diminuindo o erro. Né? Então, a chance de erro numérico vai diminuindo. Bom, esse processo ele vai seguindo. Tá? Bom, eu fiz isso para a segunda equação. Terceira equação. Tá? Mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Vai ficar K3 vezes X3. O X3 vai estar com K3. E o X3 vai estar com K4. Ele é negativo, passa para o outro lado, vai ficar positivo daqui, né? Ou seja, ele é negativo aqui, do outro lado é positivo. Né? O X2, esse negativo aqui, continua com esse negativo aqui. O L3 está multiplicando o K3, já vai estar aqui. Né? O L4 com K4, e assim por diante. Mesmo raciocínio. Da mesma maneira, para o K4, da mesma maneira pro K5. Aqui nós temos algumas situações. Deixa eu ver. Aqui nós temos a seguinte situação. Bom, eu chego nessa situação aqui, né? Aqui, o que acontece? Eu vou ter o
menos K4 com K5. Okay. Vou ter agora o K5, ou melhor, o X5. O X5 ele é negativo, passa para o outro lado positivo. Então vai ficar K5 mais K6. Aqui. E X6 tem. Então, eu vou pegar o X6, né, e vou multiplicar por K6. Passei para o outro lado, está aqui. Só que, o que acontece? O X6 é igual ao L6. Né? Ou o X6 é igual ao L. Né? É o comprimento total. Né? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse negativo, né, esse aqui, e passei para o outro lado. Né? E ele está aqui. Certo? Qual a diferença entre o L e o L6? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Agora eu fiquei com uma dúvida. Ah, não. O L... Ah, tem o L6. O L6 é uma coisa, o L é outra. Tem que ter L e L6. Tá. Então, o L6 é o comprimento da mola sem nada. E o X igual a L é quando eu estico toda a mola. Então ficou isso aqui, né? Ou seja, esse K6 vezes L é desse termo aqui, né? Dessa parcela. Porque o X6 é igual ao L. Tá? Conforme foi dito previamente. A gente não fez nada do que não foi dito. Né? Então, qual a história, né? Quando a gente começa fazendo coisas que não foram ditas no problema, então, como eu disse aqui, o X6 é igual ao L. Tá? E aí nós temos o nosso problema. Escrito de forma algébrica, né? Ou seja, não coloquei nenhum dos valores. Caso o L e os L são valores constantes, e aí então nós escrevemos o nosso sistema na forma matricial. Nós temos 5 equações, né? 1, 2, 3, 4, 5 equações. São quantas incógnitas? 5 incógnitas. Né? Então, 5 e 5. O sistema está redondinho, fechadinho. Agora, então, é só jogar os valores. Só resolver ele. Bom, então, pode resolver esse sistema. O que eu fiz? Eu fui lá no Scilab, né? E resolvi ele pelo Scilab. Ah, professor, mas dá para fazer ele dá para fazer no Excel, faz o escalonamento, tranquilo, não tem mistério. Mas aqui eu quis fazer ele no Scilab, né? Porque você tem uma lista de entrada, né? Aqui a lista de entrada. Então, você tem os Ks, K1, K2, K3, K4, K5 e K6, né? Tinha 6 Ks. Aqui até o K6. Você tinha 6 Ls. Tem L1, L2, L3, L4, L5, L6. Tá? Lembrando que quando eu digito isso no Scilab, eu tenho que dar espaço. Eu vou chamar, por exemplo, quando eu digitei aqui, por exemplo, K4. Quando eu digo K4, o Scilab vem aqui e conta 1, 2, 3, 4. Ele vai pegar esse elemento aqui. Tá? Que é o 12. E dentro do problema é o K índice 4. Tá? Assim que o Scilab ele denota, né, um elemento de um vetor, né? Nesse caso, o nosso vetor, um vetor na linguagem da computação, ele é uma matriz linha ou matriz coluna. Tá?
Então, assim que a gente denota um elemento de vetor no Scilab. Tá. E aqui, então, eu escrevi de forma algébrica, né, a matriz A, e de forma algébrica a matriz B, né, para, enfim, né, já trazer. Se é um problema, vamos supor que seja um problema que só tem que resolver toda hora e que tu só muda os vetores K e L, né, ele está pronto, é só vir e digitar o K e o L. Enfim. Então, aqui está a matriz de coeficientes, aqui está a matriz B, e aí, então aqui a solução do sistema. E eu fiz a solução do sistema por matriz inversa, né? Eu usei a matriz inversa. Podia ter aplicado escalonamento, podia ter ido lá no Excel, feito, né, as planilhas do Excel, eu ter criado uma planilha do Excel para um sistema 5x5, porque a gente não fez planilha 5x5, né? Então, no trabalhinho de vocês, isso é uma coisa que eu quero deixar também já falar. Vocês podem fazer a planilha do Excel, por exemplo, tem que resolver por escalonamento. Todo mundo tem que resolver por escalonamento e outsider. Se for fazer por escalonamento, pode fazer pela planilha do Excel, né? E se for fazer pela planilha do Excel, vai ter que fazer ela. Tem, por exemplo, tem um lá que é de 9x9. Se for fazer a de 9x9, vai ter que implementar de 9x9. Ou faz no Scilab com aquele algoritmo que eu já apresentei. Mas se for fazer com a planilha do Excel, tem que apresentar a planilha do Excel. Se for fazer com o Scilab, tem que apresentar o algoritmo adaptado para o problema. Tá? Ou seja, tem que dar um print. Ó, esse aqui foi o código que a gente usou. Né? Ou seja, o código é aquele que eu passei para vocês. Mas o que vocês fizeram para mudar? Bom, vocês mudaram a matriz A, vocês mudaram a matriz B. Né? Então mostrem o que vocês fizeram. Bom, aqui. Então, o que acontece? Então foi feito, né? Aqui, e aí vai. Isso aqui é uma forma de resolução. Isso aqui é um exercício que simula uma questão de trabalho. Até eu pensei em colocar essa questão no trabalho de vocês. Mas aí eu lembrei que, como eu já tinha aqui é um slide do semestre passado, eu disse assim, não ia ser justo, né? Dar um trabalho que eu resolvi na aula do semestre passado, né? Então, porque vai que alguém conseguiu o material do semestre passado, já tem lá prontinho, bonitinho, né? Então, eu achei problemas inéditos na disciplina. Uns não tão inéditos, né? Mas que não foram resolvidos. Bom, então assim, o que acontece? Vamos olhar aqui. Então, aqui nós temos uma forma de resolver. X igual a A na menos 1 vezes B. Isso aqui é o método da matriz inversa, o método mais primitivo. Outro, você determina X por escalonamento. Bom, esse aqui, né, o que acontece? Se a gente está resolvendo isso, por exemplo, no Scilab, no MATLAB, são os mais badalados e famosos, você tem uma rotina, você tem uma função dentro desses pacotes que resolve matriz inversa, inv, né, de A. Você tem essa função inv de A que resolve matriz inversa. Né? Ou seja, alguém já programou isso e deixou lá dentro. Mas se você pega uma linguagem crua, né, C, né, se você pega um Python, né, você tem uma linguagem crua. Você não tem esse pacote. Você não tem
Você tem que programar a matriz inversa. E dizer para ele como é que faz a matriz inversa. Tá? E esse algoritmo dizer assim, ó, o computador faça a matriz inversa pelo C, e aí você escreve isso, não é uma coisa simples. Tá? É um algoritmo mais trabalhoso e, mesmo no Scilab, esse algoritmo vai dar problema se você pegar uma matriz, uma matriz lá, de 100 por 100, o computador já vai ficar, né, sei lá, vai demorar um tempinho, porque o Scilab, né, eu já tinha feito alguns testes no doutorado com o Scilab, e ele, né, algumas coisas bem simples, como uma matriz de 512 por 256, ele dava problema. Não é que ele demorava muito. Olha, era 1 hora para ele fazer alguma coisa. E o escalonamento é uma metodologia mais rápida, porque ele tem menos operações do que inverter uma matriz. Então, o escalonamento ganha por ter um algoritmo mais simples do que a versão de matriz. Né? E ele é mais fácil, se você pegar uma linguagem crua, programar ele. Tá? Bom, mas ainda tem uma outra metodologia, a terceira metodologia, são os métodos iterativos. Já escutaram falar disso, né? Nós já falamos de métodos diretos, que é o escalonamento e a matriz inversa, porque quando a gente resolve eles dão o resultado diretamente. Nós temos métodos que são iterativos. O que é um método iterativo? A gente já trabalhou com método iterativo esse semestre. O método de Newton é iterativo. A perseguição é iterativa. Ou seja, é um método que a gente vai repetindo. Tá? Nós temos as linhas e vamos repetindo as linhas até obter a convergência. O método de Newton, o método de Newton é dessa classe. O método de Gauss-Seidel, que a gente vai começar a falar, né, também é dessa classe para resolver sistemas lineares. Então, existem métodos iterativos para resolver sistemas lineares. E eles são mais simples ainda do que o escalonamento. Tá? A programação, o código, por exemplo, do Gauss-Seidel, é bem mais curto do que do escalonamento. Né? Só que a questão que ele vai iterar, né? Ou seja, quantas linhas ele tem que fazer. Né? Aí fica a decisão. Guardo cada uma das linhas, e aí eu vou ter disco para guardar todas essas linhas, ou eu gravo em cima, eu vou gravando sempre em cima. Né? Então, aí sempre fica a dúvida. Se grava sempre em cima, ok. Né? O método, nós vamos, na aula, a partir de agora, tratar de apresentar esses dois métodos, os métodos iterativos, que são métodos que a gente vai precisar da convergência, que podem convergir ou não, né? E que a gente vai ter que analisar o erro também, porque a gente viu lá, por exemplo, com o método de Newton, que a gente tinha que olhar para o erro para ver quando a gente para. Enfim, então, aquela mesma história de antes vai retornar agora quando a gente for falar de Gauss-Seidel. Certo? Bom, antes de eu iniciar aqui o nosso falar do Gauss-Jacobi, que é o antecessor, né? E o antecessor do Gauss-Seidel, nós vamos fazer o nosso intervalo porque nós estamos concluindo, né? Já 2 minutos falta ainda para concluir essa primeira live. E o que fica de atividade? Implementar esse sistema aqui, tá? Fazer as contas. Na volta,
posso abrir, na volta eu vou abrir o Scilab, eu vou implementar esse algoritmo aqui com vocês, porque eu vou guardar ele, porque ele dá para resolver também por Gauss-Seidel, e depois a gente resolve ele também por Gauss-Seidel. Tá? Para comparar os resultados e ver o que acontece. Então, acho interessante que agora, nesses 20 minutinhos que a gente tem, vocês possam tentar implementar isso, ou resolver isso, pelo menos no Excel, né? De alguma forma. Colocar os números ou ter no papel esse problema, né? Ter no papel quem é a matriz A, quem é a matriz B, né? Em números, não com as letras, né? Ter essas matrizes A e B no papel, e se conseguir resolver no Scilab ou no Excel, beleza, certo? Então vocês têm esses 20 minutinhos para pôr a mão na massa, certo? Então tá, pessoal. Daqui a 20 minutinhos, então, a gente retorna, e um bom trabalhinho para vocês. Até daqui a pouco.